Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é uma continuação de uma série de mensagens que estamos fazendo sobre o Pai Nosso. Então o tema é Pérolas da oração do Pai Nosso. Nós fizemos a primeira parte, depois a segunda, a terceira, e hoje nós vamos para a quarta mensagem sobre estas pérolas preciosas da oração do Pai Nosso. Como eu já disse na mensagem anterior, a oração é uma das coisas mais preciosas oportunizadas por Deus a todos nós. Você sabe que se quisermos falar com as maiores autoridades deste mundo, dificilmente teremos a oportunidade de falar com elas. Mas notem que através da oração nós podemos falar com o Criador do universo, aquele que criou todas as coisas. E tem mais, nós podemos falar com Ele em qualquer dia e em qualquer lugar que estivermos e em qualquer hora. Não precisamos agendar dia e nem hora, e também não precisamos enfrentar nenhuma fila de espera para poder falarmos com Deus. Já pensaram nisso? Que coisa gloriosa podermos falar com este Deus tão grande que nos dá toda a atenção, ainda que não mereçamos. Então, sabendo que a oração é algo precioso e de tão alto valor, precisamos entender como devemos orar e precisamos valorizar esta bênção que é poder falar com o nosso Pai Celestial. Antes de entrarmos na mensagem de hoje, apenas quero ressaltar que por esta ser a quarta mensagem desta série de mensagens do Pai Nosso, eu peço para que você, ainda que não viu as 3 primeiras mensagens, que veja, pois com certeza elas acrescentarão algo precioso para a sua vida. Uma outra coisa, se você também ainda não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber a notificação das próximas edições que estaremos postando no YouTube. Então, dito isso, vamos então agora ao texto da oração do Pai Nosso para darmos prosseguimento na mensagem de hoje. E eu vou utilizar, como utilizei nas vezes anteriores, o texto de acordo com a tradução da Almeida Corrigida Fiel, que está em Mateus capítulo 6, versos 9 até o verso 13. O texto lá, escrito por Mateus, que foi aquilo que Jesus disse, está da seguinte maneira: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois bem, nós havíamos visto na mensagem anterior até a parte onde diz: seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Dando continuidade, hoje nós vamos aprender sobre o que diz no verso 11, onde Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão é um dos alimentos processados mais antigos do mundo. Ele aparece bem no início das Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19, onde Deus estava dizendo para Adão, depois que ele pecou: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esta palavra pão que aparece aqui neste texto de Gênesis, no original hebraico, é a palavra lechem. E ela tem, além do significado de pão, tem significado também de cereal e alimento em geral. Apesar de ter mais significados no original, o termo pão é utilizado com mais frequência na Bíblia,
por ser considerado um alimento sagrado. Temos várias passagens bíblicas onde fala sobre o pão, e eu quero citar algumas delas para nos ajudar a entender a parte da oração do Pai Nosso que fala sobre o pão. Vejamos então algumas destas passagens bíblicas. A primeira delas está em Gênesis capítulo 14, em Gênesis capítulo 18, onde ocorreu ali o encontro dos anjos do Senhor com Abraão quando ele estava nos carvalhais de Manre. E esses anjos foram até lá para avisar que Sara, a esposa de Abraão, ficaria grávida, mesmo eles na velhice, e que ela conceberia o filho, que era o filho chamado também o filho da promessa. Nesta ocasião, quando os anjos ali estão diante do Abraão, ele pede para que eles aguardassem ali, para que não fossem embora, para que ele pudesse oferecer alguma coisa para aqueles anjos. E ele então corre até a sua casa e ele fala com Sara, e ele diz para que ela preparasse então um pão, para ela pegar a melhor farinha que tivesse e fizesse pães para oferecer àqueles anjos do Senhor. Então vejam que neste caso eram seres humanos oferecendo pães aos anjos de Deus. Uma outra passagem especial que fala de pães é onde Deus está sustentando um homem com pão e carne. Este homem foi o profeta Elias, que aparece na história em 1 Reis, capítulo 17, verso 6, e naquela ocasião Elias tinha ido habitar nas margens do ribeiro de Querite, ali por ordem de Deus, e ele não tendo o que comer lá, Deus deu ordens aos corvos para levarem pão e carne para Elias toda manhã e toda tarde. Não sabemos por quanto tempo Deus mandou o pão e a carne para Elias, mas sabemos que durou até o riacho de Querite se secar. Esta passagem bíblica nos traz uma grande lição, um grande ensino que tem semelhança com o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. É isso quando ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus enviava o pão e carne para Elias somente na quantidade que ele necessitava para cada dia. Deus não enviava para Elias uma quantia reserva para que ele pudesse deixar guardado para o dia seguinte. Este era o verdadeiro ensino de Deus já naquela época, de que nós devemos buscar o pão de cada dia. E é isto que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Uma outra ocasião especial onde aparece o pão na história bíblica foi quando o povo de Israel estava no deserto, caminhando com destino a Canaã, e Deus naquela ocasião alimentou o povo durante muitos anos com o maná, que era o pão que Deus enviou do céu para sustentar os israelitas no deserto. É muito importante observarmos o que Deus disse para Moisés naquela época, porque nas palavras de Deus encontramos um ensino que está alinhado também com os ensinos de Jesus na oração do Pai Nosso. De quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é o que nós estamos vendo ali, o verso 11. Vejamos então o que diz o texto de Êxodo, capítulo 16, verso 4, que nos traz lições parecidas com esta que Jesus nos ensina no Pai Nosso. O texto lá diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Notem que Deus mandava uma chuva de pães, mas eles deveriam colher somente a quantidade para o consumo diário, não era para juntar para o dia seguinte. Isso está alinhado com a oração ensinada por Jesus, porque Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não diz para orarmos dizendo para Deus nos dar hoje a compra da semana e nem dar hoje a compra do mês. Eu estive refletindo sobre isso e me veio o seguinte pensamento: há pessoas que, por terem suprimentos para todo mês ou por um tempo maior, estas pessoas acabam se esquecendo de Deus porque não estão vivendo na dependência de Deus segundo o que eles pensam, e eles nem oram, não falam com Deus e nem agradecem a Deus por aquilo que eles têm em abundância. Muitas destas pessoas
se julgam autossuficientes e, portanto, desprezam completamente a Deus, que é quem manda, a chuva para produzir os alimentos, é o nosso Deus que manda a chuva, Ele que manda a força para que a terra se torne produtiva, é Ele que faz o sol brilhar na terra para ajudar nas plantações e em toda a produção e na preservação de vida. Tudo provém de Deus. Mas muitas pessoas, infelizmente, por terem muito, se esquecem de Deus achando que eles são autossuficientes. Meus irmãos, Deus mostra que devemos viver na dependência dele todos os dias. Jesus, o seu Filho unigênito, viveu a vida aqui na terra na dependência do Pai, a cada dia. Jesus não ajuntava coisas para o dia seguinte. Ele nos deu um grande exemplo e foi por isso que ele nos ensinou que devemos pedir ao Pai o pão de cada dia. Jesus proferiu estas palavras porque correspondia com aquilo que ele estava vivendo. Ou seja, ele dependia a cada dia para que o Pai o sustentasse, para que desse o pão de cada dia. Eu fico aqui pensando como são os nossos sentimentos quando oramos a oração do Pai Nosso, dizendo: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que a nossa oração está correta, pedindo para Deus nos dar o pão de cada dia, quando temos provisão para toda semana ou para todo mês? Se olharmos para aquela história que narra Deus alimentando o povo de Israel no deserto com pães, que era o maná, o texto bíblico em Êxodo 16:4 mostra que Deus deu ordem para que os israelitas colhessem apenas a quantidade a ser consumida a cada dia, para provar se eles seguiam a Deus ou não. Não era para ninguém guardar nada para o dia seguinte. Mas a Bíblia diz que alguns daquele povo de Israel desobedeceram a Deus, desobedeceram as instruções dadas por Deus através de Moisés. E eles então fizeram estoques de alimentos ou do pão que Deus mandava do céu, e eles fizeram estoque para o dia seguinte. Para esses que desobedeceram a Deus, diz o texto bíblico que tudo que ficou para o dia seguinte estragou e cheirou mal na tenda daquele povo. Olhando para esta cena e observando a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, eu fico preocupado com a seguinte questão. Nós oramos para Deus nos dar o pão nosso de cada dia hoje, mas na prática, o alimento de hoje nós já temos estocados em nossas despensas, em nossos armários e em nossas geladeiras. Parece não fazer sentido pedirmos para Deus nos dar o alimento de hoje, se já temos ele para muitos dias. Talvez a oração que se enquadre melhor neste caso seria: o pão nosso de cada dia nos dê sempre. Mas será que Jesus não pensou nisso? É claro que ele pensou. Ele nos ensina a viver a cada dia na dependência do Pai. E não só isso, ele nos ensina a repartir aquilo que nós temos com aqueles que nada têm para comer. Enquanto muitas pessoas estocam alimentos para muitos dias, alguns não têm nada para fazer uma única refeição do dia. Eu não quero com isso aqui ser legalista, mas será que isto está certo? Vejam o que o apóstolo João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 13, verso 17. Ele diz lá o seguinte, de acordo com a Nova Versão Internacional: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vocês percebem a profundidade das palavras ditas por Jesus na oração do Pai Nosso, se associarmos com esse texto revelado a nós através do apóstolo João? Eu oro para que Deus me dê o pão de cada dia, mas eu tenho para o mês todo. Enquanto isso, convivo perto de pessoas que não têm nada. Será que está certo eu orar desta maneira? Talvez você possa dizer: mas se eu der para eles, para essas pessoas necessitadas, eu vou ficar sem nada. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Mas se pensarmos assim,
estamos dizendo que esta oração do Pai Nosso não funciona, porque então eu vou dar e Deus não vai me sustentar, Ele não vai me dar o pão de cada dia. Este é o sentimento que Deus vê no nosso coração se pensarmos desta maneira. Eu quero lhe convidar para pensarmos na seguinte situação. Imagine alguém que tem recursos para ajudar muitas pessoas e chega alguém na porta da casa desta pessoa e pede um alimento somente para aquele dia. Esta pessoa que tem muitos recursos, então descobre que aquele que está pedindo o alimento para aquele dia, ele tem um estoque de alimentos em sua casa para muitos dias. E ele também descobre que este que está pedindo na sua porta, ele conhece várias pessoas que estão passando fome. O que você acha que este homem de muitos recursos vai pensar a respeito deste que lhe pede? Eu creio que pensaria: que pessoa miserável, ele vem na porta da minha casa pedir o alimento para eu suprir a necessidade dele hoje, mas ele não precisa, ele tem alimentos estocados lá na sua casa. E tem mais, ele não ajuda os necessitados e ele quer que eu ajude ele? Eu não vou ajudar, ele não tem, então, este coração de ajuda e ele está querendo estocar ainda mais. Meus amados e minhas amadas, é justamente isso que está ocorrendo com muitas pessoas que oram ao Pai pedindo para que Ele dê o pão de cada dia hoje, porque é isso que Jesus ensina, pedir o pão de cada dia hoje. Elas têm para muito tempo, pede para hoje, mas não ajudam os necessitados que não têm o que comer. Eu queria falar ainda muito sobre esta parte da oração do Pai Nosso, que é uma parte rica, porque depois de nós glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus na oração, a gente aparece diante dele com um pedido. Então esta parte é muito importante porque ela é aplicável em várias coisas, não apenas na questão do pão. Mas eu vejo que aquilo que Deus nos mostrou através da sua palavra até aqui já é suficiente para a nossa reflexão de hoje. Eu vou estar orando para que Deus nos ajude a alinhar o nosso coração com a vontade dele. Nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Notem que antes de orarmos pedindo ao Pai que Ele nos dê o pão de cada dia hoje, nós oramos dizendo para que seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus. Que essa vontade de Deus prevaleça então sobre as nossas vidas todos os dias que vivemos aqui neste mundo e que nós possamos glorificar a este Deus em toda maneira de viver. Oremos. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra revelada ao meu coração, que pude também, ó Deus, trazer estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. Ó Deus, eu sei que toda provisão vem do Senhor. O Senhor é o Deus provedor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor não nos deixará passar fome aqui neste mundo. Como disse Jesus, para olharmos para as aves do céu que não plantam, não cegam e, portanto, o Senhor não os deixa passar fome. E, ó Deus, como diz o próprio Jesus, será que não somos mais importantes do que os pássaros? É claro, Deus, que somos, porque o Senhor nos fez segundo a sua imagem e semelhança. E que nós possamos, ó Deus, então, alinhar os nossos corações com a tua vontade. E quando fizermos as orações, que sejam expressões sinceras do nosso coração e não apenas repetições de palavras. Nos ensina a orar e nos ajude a orar corretamente. Nesta hora, ó Pai, eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre os teus filhos, para darem a cada um deles o pão de cada dia. Ó Deus, multiplique as bênçãos, ajude os teus filhos em todas as necessidades. Quanto àqueles que estão enfermos, toca, Senhor, neste corpo enfermo. Repreenda, Senhor, toda doença, desde a cabeça à planta dos pés. Com a autoridade que o Senhor nos dá, eu te repreendo, doença. Sai agora deste corpo, vá embora, para nunca mais voltar. Meu Deus, garanta a vitória, o milagre na vida desta pessoa e que ela possa tomar posse da bênção e glorificar ao Senhor e testemunhar das tuas maravilhas. Esta é a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Foi tão bom passar esse tempo aqui com vocês.
e eu peço que vocês multipliquem estas mensagens para abençoar a vida de outras pessoas. E se você foi abençoado, não custa você clicar e mandar o link aí para várias pessoas, e você recomendando, é muito mais fácil delas verem do que delas acharem esta mensagem aí no YouTube. E eu reforço novamente para você que não se inscreveu, é 10 segundos, tem um logotipo aí no lado direito, na parte inferior do seu vídeo, clique nele e ele vai te levar para você se inscrever, é 10 segundos e você vai fazer parte dessa grande rede que Deus está fazendo aqui neste mundo para semear a palavra dele. E Deus com certeza irá te recompensar. Então fique com Deus, um grande abraço a todos e até em breve, se Deus assim permitir.